Glórias a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos entrar no assunto, a palavra do Senhor, é muito delicado. Muitas pessoas não tocam mais esse assunto. Vamos entrar nesse assunto que vem a ser para a honra e para a glória do Senhor. Vamos passear pela Bíblia, ler mais versículos que diz a respeito, irmãos, sobre o casamento. Um assunto pouco tocado nos últimos tempos, porque vivemos em tempos em que o adultério tem se aumentado na face da terra. O índice de adultério tem aumentado mais. E, irmãos, o índice de adultério não tem aumentado somente no mundo, mas sim dentro da igreja. Então nós temos que buscar na palavra de Deus, buscar o conhecimento para não perecer. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Que a palavra de Deus diz bem assim, ó: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, porém que se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Que Paulo está dizendo: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Aí que entra, porém, muitas pessoas dizem: vou obedecer Jesus ou Paulo. Mas não é Paulo que está falando. Aqui é o próprio Deus, o Espírito Santo falando na boca dele. Não digo eu, mas o Senhor. É como se levanta uma pessoa para entregar uma profecia e diz assim: assim diz o Senhor, que até tal dia irá acontecer algo, e acontecer. Não foi a pessoa que falou, mas foi Deus falando através da vida da pessoa. Foi uma profecia, o Espírito Santo tomou e falou. Então, não é Paulo que falou. Vamos lá em Romanos, capítulo 7. Versículo 1. Analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei, e não conjugal, e não será adúltera se contrair novas núpcias e unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltero se contrair novas núpcias, novo casamento. Que a palavra de Deus está dizendo bem claro. Ora, fala os que conhecem a lei, porque Deus, essa palavra não serve para os ímpios, serve para os cristãos. Porque todos aqueles que entrarem para a igreja, entrarem na palavra, eles vão conhecer a verdade e ser libertos por ela. Então agora, mas eu fiz na ignorância. Eu me casei lá no passado. Não existe ignorância. Não existe passado. Deus perdoa, mas a Bíblia diz bem claro: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Deixar o pecado, aí vai alcançar a misericórdia. Então, sabemos que nós devemos deixar para alcançar a misericórdia. Eu pedi perdão para Deus, mas continua tendo relação com um corpo que não é teu? Continua com uma mulher que não é tua esposa? Continua com um homem que não é teu esposo? Então, aí que entra o porém, que as pessoas... mas o sangue de Jesus não foi suficiente para me salvar? Foi. Mas se nós sair da iniquidade, largar o pecado. Então, aí que está o porém, que as pessoas não falam. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 18, diz bem assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com uma mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus está dizendo bem claro aqui, ó, em Lucas 16, 18. Quem deixar a sua mulher, repudiar significa deixar. Deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E que casar com a mulher deixada pelo marido também comete adultério. Jesus está sendo bem claro a respeito disso. Em Marcos capítulo 10, versículo 11. E ele lhe disse: quem deixar sua mulher e casar com outro, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então Jesus está dizendo bem claro: só não vê quem não quer.
Quantas pessoas estão entrando para o adultério? No livro de Malaquias, capítulo 2, lá ele diz bem assim a respeito do casamento, que Deus odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio. Deixou sua esposa. Deus odeia. Deus pegou o profeta Oséias para colocar como exemplo. Oséias, você vai sentir o que eu sinto, o que Israel faz comigo. Israel me trai com balaíns, com deuses de ouro, de prata, e mesmo assim eu amei, mesmo assim eu sou como uma galinha que quer juntar os pintinhos. Esse é Deus. Ele não trocou de esposa. A noiva de Cristo é a mesma. Mas para nós alcançar a promessa, nós temos que continuar na palavra. Deus fez uma promessa para o povo de Israel quando estava com Moisés no deserto. Fez uma promessa, mas muitos daqueles que desobedeceram morreram. E assim vai ser na sua vida se você não sair desse pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem de Deus. Então tem que deixar e alcançar. Ah, irmão, mas lá em Mateus 19:9 diz que eu estou livre. Não. Vamos ler então o que Jesus está falando. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, quem deixar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas é diferente de adultério. Relações ilícitas é antes do casamento. E adultério é dentro do casamento. Então, não existe isso. Ah, eu traí, eu fui traído, eu posso me casar de novo. A Bíblia não está dizendo isso, Jesus não está dizendo isso. Porque ele foi bem claro em Mateus, em Lucas, João, lá em Romanos, em Coríntios. Por que só em Mateus 19 ele ia contradizer tudo que ele falou? Deus não muda, porque ele é imutável. Suas palavras jamais passarão. Vai passar os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Mas, irmão, não concordo com isso. O problema é seu. A palavra está escrita. Quem não quer obedecer, vai ter com Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra não é daqueles que pregam contra isso. Essa palavra é de Deus. Relação ilícita. Assim como se você for olhar aqui no casamento de Maria e José, vamos ali ler o capítulo 1, que diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, que significa entrando para um casamento, desposada, estando Maria desposada, com José, sem que tivesse antes coabitado, porque desde aquele tempo, um homem e uma mulher teria que casar virgem, puro. Então, se ele tivesse casado com Maria e ela não fosse pura, ele deveria se divorciar dela se ele quisesse, porque ela já tinha cometido a relação ilícita antes do casamento. É isso que Jesus está falando, relação ilícita antes do casamento. Por isso que depois os discípulos vieram interrogá-lo, mas Senhor, se essa condição do homem, não convém casar. Disseram ali os discípulos, no versículo 10, se essa condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Porque Jesus e eles estavam falando a respeito de um casamento. Então ele disse, não, os discípulos não convém casar. Por que Deus se contradizer somente nessa palavra? Repudiar. Relações ilícitas é uma coisa, adultério é outra. Relação ilícita é antes do casamento, adultério é dentro do casamento. É que nem se você pegar uma mulher que não é mais virgem e você quiser casar com ela, você pode, mas você já vai saber que ela teve relações ilícitas com outro homem. Mas se você achar e ela mentir para você que era pura e você casar com ela e você descobrir que ela não foi pura, ela já teve relação ilícita antes do casamento. Então você não é obrigado a ficar com ela perante a palavra de Deus. Mas se você casou sabendo, já eras. É até que a morte você separe. Quando você foi até o cartório, você disse, ali estava escrito até que a morte você separe. Foi decretado, o que é ligado no céu é ligado na terra. Então não vai passar, as palavras de Deus não passarão. Lá em Apocalipse diz, os adúlteros ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os mentirosos. Então essa palavra não é nossa, essa palavra é de Jesus. Essa palavra e todos aqueles que se levantaram contra a palavra de Deus vão ser castigados no último dia. Porque
Essa palavra não é nossa. Essa palavra é do Espírito Santo. Essa palavra de Deus. Nós não precisamos, irmãos, ir atrás. Mas meu pastor disse que eu não posso deixar o meu marido. Não posso deixar meus filhos. Sabe o que Jesus disse para você? Aquele que amar pai, mãe, esposo, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não aborrecer a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então você não é discípulo. Se você ama sua esposa mais do que a Deus, você não é discípulo. O espírito enganador está enganando sua vida. Essa é a realidade, irmãos. O povo não quer mais ouvir a verdade. Eles querem ouvir palavras que massageiem seu ego. Entrar numa igreja e dizer: Deus é contigo. Vai nessa peleja. Deus vai pelejar por ti. Deus vai ir na tua frente. Deus vai isso, Deus vai aquilo. Mas sendo que a pessoa está em fornicação, está em adultério. Quantos jovens em fornicação pregando nos altares perderam o temor de Deus? Quantas pessoas em adultério pregando, cantando, entregando revelação? E os demônios estão dando risada. Quantas igrejas fracassadas, assim como na igreja de PDA, Deus e Amor, quando o Davi Miranda foi, ele disse: se a igreja de Deus e Amor liberar o adultério, a política e a televisão será uma igreja fracassada igual às outras, porque o povo naquele tempo trocava a igreja pela novela em casa, pela televisão. E muitos fazem isso, não têm o domínio próprio. Então por isso que Deus já falou isso para essa igreja, para não se corromper. E muitos estão se corrompendo por causa disso. Tem mais tempo para o Facebook do que para Deus. Por isso que não busca conhecimento. Porque nós vamos prestar conta. Eu vou prestar conta do que eu falei. Mas está escrito ali, nós acabamos de ler. O que significa relação ilícita e adultério é diferente. Relação ilícita é fora do casamento. Significa fornicação antes do casamento. E adultério é outra palavra. Quantos de vocês sabem dessa palavra, mas querem contradizer o que está escrito? Lá em Romanos capítulo 7, versículo 1, ele diz que pela lei, enquanto a mulher é viva, ele é ligado. Casando de novo é adultério. É a palavra de Deus. Daí você pode pensar: mas irmão, você está julgando. Eu não estou julgando. Tem a palavra que julgue no último dia. Então vamos orar, vamos perseverar. Não saia dizendo: o irmão Ezequiel está falando coisa errada, Deus vai cobrar dele. Ore, que Deus vai mostrar para você se eu estou falando errado. Ore, que Deus vai mostrar para você. Não saia falando coisas, blasfemando contra a palavra de Deus. Porque naquele dia, quem vai cobrar de você é Deus. Porque Jesus disse: eu não vim para o mundo para julgar o mundo, mas sim que o mundo venha a ser salvo por mim. Nós temos o direito à salvação? Sim. Jesus nos perdoa? Perdoa. Jesus perdoa os adúlteros? Perdoa. Jesus perdoa os mentirosos, fornicadores? Perdoa. Mas todos aqueles que deixam o pecado alcançam a misericórdia. Amém? Essas são as palavras que nós vamos orar e buscar cada vez mais. Que Jesus venha nos mostrar que nós devemos se arrepender dos nossos pecados e iniquidades enquanto há tempo. Porque a qualquer momento o Cristo virá nas nuvens. E não haverá tempo de: me perdoa. Não. Porque a vida de Cristo era num abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos. Amém?